Oi, gente! Apostila nova. Vamos começar com geografia, lá na página 97, combinado? Olha só, aqui está a nossa página inicial. Nós temos nosso sumário, que a gente aprendeu que é um sumário. Então, o sumário está mostrando para nós o quê? Que a unidade 3, a página principal, como as pessoas podem representar e impactar o espaço geográfico. Como? Essa pergunta vai estar lá na página 98. Aí o capítulo 1 vai começar na página 100, que fala o quê? As representações do espaço geográfico. Então, no capítulo 1, a gente vai estudar sobre como que a gente representa o espaço, a nossa terra, a casa, as coisas, como que a gente pode olhar e desenhar, né? No capítulo 2, vai falar sobre os impactos das atividades humanas, ok? Então, são esses dois conteúdos que nós vamos trabalhar e vamos ver como funciona cada um deles. Então, vamos lá, capítulo 1. Como as pessoas podem representar e impactar o espaço geográfico. As crianças aqui estudando na aula de geografia. A prof mostrando o planetário, né? O planisfério, desculpa, que é o nosso mapa mundi. Do que esse mapa está falando? Olha, marcou quais são os continentes: África, Europa, Ásia, Oceania, América, que é todo isso aqui grandão. E ela está falando sobre a poluição marinha. Então, onde tiver essa cor aqui, a poluição marinha está matando os animais e as plantas do oceano. Então, olha só, olha aqui no litoral da América, olha no litoral da África, olha isso aqui de poluição, perto da Itália, na Europa, bastante poluição. Então, aqui, ó, a gente vai ver como que a gente... Aqui tem uma representação através de um mapa, mas há outras formas de representar, né? Vamos ver. O que você pensa quando escuta a palavra mapa? Eu penso naquela professora lá explicando o mapa. Você tem algum jogo que você gosta que tenha mapas? Minecraft tem mapa? Tem algumas imagens de 3D, né, que dá pra gente fazer com mapa. Por exemplo, quando a gente abre o GPS, que a gente vai viajar, né? A gente consegue ver imagens de 3D. São várias coisas diferentes que nós podemos imaginar com imagens de 3D. Vamos pensar aqui numa imagem de 3D. Olha, a prof abriu o Google Earth, que é, eu acho que é assim que fala, que vai mostrar para nós o mapa. Ó, aqui ele localizando por satélite, porque é assim que o Google localiza os nossos endereços. Ó, a prof colocou o Google Earth, que é, eu acho que é assim que fala, que vai localizar para nós via satélite o nosso endereço. Então, esse é o novo, tá? Ele tá falando que é um recurso novo. Aí ele vai mostrar como que faz as pesquisas, ó, vou lá pesquisar, e ele vai achar para nós a capital da França, ó, achou. Olha que bacana. Capital da França, Paris. Viu que bacana? Ó, ele vai localizando, acha as ruas, tudo certinho. Olha que bacana, né? Marca o nome dos bairros, das principais BRs. Olha que bacana. Né? Daí ele vai explicar mais sobre Paris, vai mostrar as fotos de Paris, a Torre Eiffel. Olha que bacana. Esse símbolozinho aqui é do Telegram. O Google criou um Telegram agora, é tipo um WhatsApp. Ó, dá para passear por cima de Paris. Olha que bacana essa representação. Calma aí que ele já vai carregar, tá? Aperte Shift e arraste o mapa para incliná-lo ou girá-lo. Então, aqui ele está carregando as imagens. Então, a gente pode ver de pertinho como que é. Ó. Essa é uma representação aérea da Torre Eiffel. Então, aqui tem uma foto. Ali está falando que tem um museu. Aqui tem uma livraria. Eu tô fazendo... Então, quem assiste Ladybugs vai ver que ela pula por cima dos prédios aqui, né? De Paris. Então... Aqui é uma visão que a gente tem e a gente pode fazer isso pelo mundo inteiro. Então, a gente aperta o Shift ali do teclado e vai passeando pelo mapa. Vamos ver o que mais, ó. A gente pode escolher para onde ir. Então, aqui é um aplicativo que faz com que a gente se localize em outros lugares, ok? Você já está pronto para decolar. Então, essa aqui é uma propaganda. Vamos ver aqui o que a prof vai procurar. Eu vou procurar
por Palotina. Palotina. E ele vai procurar Palotina no Paraná. A minha seleção de vídeo tá pequena, então ele vai procurar Palotina no Paraná. Vamos ver para onde que a gente vai, ainda que ele vai levar nós. Ele estava na Suíça, agora ele vai levar nós lá para o Paraná, para o Brasil, para o Paraná e depois para Palotina. Olha, achou Palotina. Aqui Palotina. Vamos ver como é que ele mostra Palotina mais de pertinho. Esperar carregar um pouquinho. É muito bacana isso aqui. Esse aplicativo do Google é bem legal. Tô fazendo merchandising não, mas é para que vocês vejam que é uma das aplicativas. Olha, ele tá falando da Universidade Federal. Bem mais perto. E vamos ver o que dá para fazer. A gente dá 2 cliques, vai. Ó, esse é bem de cima, né? Ó, é bem de cima que a gente tá vendo. Só tá vendo os telhados. Vamos ver como é que a gente pode. Ele falou que a gente pode apertar Shift e virando, ó. Shift, tô virando. O Lago Municipal. Vamos, ó, virar um pouquinho. Ó, agora eu já tô virando o ângulo. Maripá, Tuparandi, Sede Alvorada, Nova Santa Rosa, Jardim Dallas, Jardim Itálica, que é o centro. Então, eu tô conseguindo. Vamos dar uma aproximada aqui. Jardim Itália, aqui onde tá a nossa escola. Né? Nossa casa, mama. O Lago Municipal, quando ele era ainda pequenininho, agora ele tá crescendo. Vamos achar onde é que eu moro aqui. Vamos ver se eu consigo descobrir onde eu moro. Peraí. É no bairro... Ok? Então, esse é um dos aplicativos que a gente pode representar as coisas que nós vemos. De cima, meio angular, agora a gente já vê um pouquinho mais os prédios, tá? Então, vamos ver na apostila o que a gente pode aprender mais. Então, esse tipo de representação a gente chama de 2D ou 3D, porque a gente vê o objeto de verdade, assim, né? Comparativos. Então, eu vou ler aqui para entender geografia e vocês acompanhem comigo, certo? Você já deve ter visto mapas em jogos eletrônicos, desenhos animados, no celular. Esses são exemplos de representações de espaço geográfico. A gente tem várias outras formas, né? Por meio da leitura de mapas e outros tipos de representação. A gente consegue saber a localização dos municípios, dos estados, dos países, dos parques, de rio, de algumas construções e várias outras coisas aí que a gente consegue encontrar. Ainda é possível ter ajuda para escolher os melhores trajetos em diferentes pontos, né? Que é quando a gente usa o GPS. Quando a gente vai viajar, o GPS nos dá possibilidades diferentes por caminhos diferentes. A gente consegue saber qual caminho é mais curto, qual é mais longo, qual vai ter pedágio, qual não vai ter pedágio, qual deles eu vou gastar mais tempo, qual deles o trajeto é mais rápido. Então, nós podemos usar o mapa para nos guiar. Aqui na imagem é um ponto turístico e o mapa representa quais são os lugares em que as pessoas podem visitar e tirar fotos, comer, ir no banheiro, onde eles podem comprar lembrancinhas, né, souvenirs. Então, aqui é um mapa para se orientar, ok? Ó, as representações do espaço são formas de transmitir ideias. Como assim? Aqui ele está transmitindo uma ideia. Ó, se você quiser comer, tem um restaurante bem aqui. Ah, se você quiser numa livraria, vai ter uma livraria aqui. Então, é como se ele chamasse e te desse ideias. Ó, tem uma livraria, que tal? Ó, tem um mercado, não quer dar uma passeada, comprar alguma coisinha? Que tem lojas, vamos passear nas lojas? Então, ele vai colocar esses pontinhos de lembrete em um mapa turístico para que as pessoas possam ir lá passear. Mas para interpretar, certamente, é preciso fazer uma leitura dessas informações. Onde que é um mercado? Que símbolo que é um mercado? Que símbolo que é uma livraria? Que símbolo é uma igreja? Porque nem sempre vai estar escrito igreja. Não vai estar escrito mercado. Não vai estar escrito loja, certo? São símbolos que a gente tem que reconhecer. Se for uma livraria, vai ter provavelmente um livrinho. Se for uma igreja, vai ter uma cruzinha, né? Ou o símbolo de uma torrezinha feita uma igreja. Se for um museu, vai ter a frente de um museu 2 pilares e um telhadinho. Então, são símbolos que a gente aprende a ler. A maioria dos símbolos, a maioria dos mapas, possui uma legenda.
tem o símbolo e o nome do que é, se é mercado, se é farmácia, se é loja, tá? Então, cada uma tem alguma coisa. O mercado é um carrinho de supermercado, né? Então, nós precisamos saber os símbolos, as linhas e as cores, qualquer rio, qualquer estrada de pedestre, qualquer estrada que permite a ciclovia, qualquer a linha de ônibus, onde a gente pode estacionar, onde não pode. Todas essas informações nós precisamos saber. Por exemplo, se eu vir numa cidade que eu não conheço e colocar minha bicicleta num poste, pode acontecer da prefeitura ir lá levar sua bicicleta embora, porque ali era proibido. Mas você não entendeu que aquela cor que estava ali não é proibido estacionar a bicicleta. Então tem que cuidar muito a forma como nós lemos os lugares, como a gente lê a representação daquele espaço, tá bom? Isso se chama ler a representação do espaço. Vamos para a página 111. Atualmente, diversos mapas podem ser consultados no meio da internet, smartphone, tablet, que nem a prof mostrou para vocês. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente, os mapas eram segredos. Ninguém tinha mapa. Às vezes nós vemos os desenhos que um quer roubar o mapa do outro, né? Porque isso é histórico. Para se descobrir um lugar, eles tinham mapas secretos, né? A cartografia, eles chamavam na época. Então a cartografia desenhava os mapas e escondia 7 chaves. Vai que algum país inimigo roubasse o mapa, ele ia lá dominar o território. Então assim, os mapas eram segredos. Hoje não. Hoje os mapas são muito compartilhados, porque todo mundo quer receber uma visita, né? A maioria é turística. Então, muitos mapas antigos são parecidos com os mapas de hoje, mas alguns mudaram as linhas, mudaram o tamanho dos estados, dos países. A única coisa que não andou mudando muito foram os rios, graças a Deus. Os nossos antepassados conseguiram mapear grandes áreas de maneira bem eficiente. Olha que na época eles nem tinham satélite, né? Faziam tudo na mão. Para isso, desenvolveram instrumentos que auxiliaram a eles a observação dos territórios. Então, eles usaram a matemática, as estrelas, os ventos, para descobrir as alturas, para descobrir os territórios, para separar um país do outro, um domínio do outro. Eles usaram da matemática para fazer isso, viu? Ó, a prof. Cláudia aqui entrando na nossa aula. Aqui é um mapa da América do Sul, aqui igual a que nós conhecemos hoje, mas de 1700. Havia 200 anos, 2 séculos de descoberta do Brasil. Então aqui ó, tem o Brasil, era isso aqui, ó, Brasil. Aqui a gente tinha a região amazônica, esse mapa é francês, tá? Então, por isso que as palavras estão um pouco diferentes. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui tinha a província de La Plata, bem conhecido, Chile, que é essa partezinha aqui. Terra de Magellânica. Vamos ver aqui que esse aqui que a prof eu não consigo ler, tá? Que é em francês também. Então, aqui era dividido dessa forma. Depois de várias revoltas, a prof já falou para vocês sobre a dominação da Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, como esse povo foi maltratado, né? Como eles foram eximados, né? E surgiram Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai, que são países que falam espanhol, certo? Então, eles são colônias da Espanha. A Espanha veio para cá e colonizou esses países. Por muitos anos, eles foram colônia da Espanha. Mas, graças a Deus, tem sua independência hoje. Algumas aqui, como a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, são colônias da França. Serviram aí de moeda de troca. Essa aqui, ó, a Guiana Francesa, ele é a França. Pertence ao país da França, é um estado da França, como aqui no Brasil fosse o Paraná. Esse aqui, a Guiana Francesa, é um estado da França. A gente não pode sair aqui do Brasil, atravessar essa linha e entrar aqui. Não pode. A gente tem que pedir autorização para o governo, pagar para entrar. É bem complicado. Então, olha, as nossas fronteiras não são tão simples assim. Igual a gente ir para o Paraguai. Não tem que passar por uma ponte, às vezes eles pedem documentos. Algumas fronteiras são abertas. Um país de um lado, atravessa a rua, um país do outro. Aí a gente chama de fronteira aberta.
Então, são várias as nossas formas de mostrar no mapa e mostrar na realidade como elas funcionam, tá certo? Vamos ver a legenda. Antigamente, os mapas ajudavam os navegadores na chegada, no estabelecimento e na exploração do território. Esse aqui é o mapa de Juliane Glisde, onde são demarcadas algumas regiões. Esse aqui de hoje. Os mapas atuais são os mais preciosos por causa do desenvolvimento da tecnologia. A fonte desse aqui foi feito pelo IBGE. Ó, tem até a rosa dos ventos, o tamanho da escala. Se você pegar uma reguinha e medir esse mapa aí da apostila, cada centímetro dele, do seu mapa, do seu apostila, vai equivaler a 675 quilômetros. É como se fosse daqui de Palotina até Curitiba, Paranaguá, por aí. Né? 1 centímetro da sua régua. Nesse mapa, você pegar essa régua, for medir o seu mapa aí, ele vai dar 1 centímetro. Cada 1 centímetro é um 675. 2 centímetros já dá quanto? 675 mais 675. 13.050, né? Então, assim, a gente vai somando quantos quilômetros que dá para vocês não pensarem, eu vou daqui Curitiba, eu vou de a pé porque só deu 1 centímetro, tá? Ó, pensar aí na representação do mapa. Nós temos as representações bidimensionais, que é as de 3D. Essa aqui, quando a gente pega um GPS, que ele vai mostrando de cima, mostra as principais, ó, o museu, igreja, que eu falei para vocês, escola, faculdade, restaurante, okay? Mercado, teatro, pronto-socorro, ó, são as legendas do que eu comentei com vocês. Então, esse é o mapa vendo de cima. Aqui já é um mapa, uma maquete, uma representação do casarão do Antônio da Silva, do João Antônio da Silva, que era um comendador. Muito antigo, tá? Ele já morreu faz tempo. Fica lá em Minas Gerais. Uns prédios tão bonitos, não é? Então, aqui são 2 diferentes. Essa aqui é uma planta cartográfica e esse aqui é um diagrama. Vocês acham que é um diagrama? Ou é uma maquete? Maquete. Olha só. Existem 2 tipos de imagens importantes para o estudo do espaço geográfico. As imagens bidimensionais e as tridimensionais. Essa aqui é o quê? Dimensional ou bidimensional? Dimensional. A gente só vê de uma forma. Aqui, bidimensional, a gente vê de 2 formas. A tridimensional, a gente já consegue ver de 3 formas, tá? É o 3D que nós falamos. A gente consegue ver as elevações, as curvinhas, tá? Então, dimensional, bidimensional que eu tô vendo em cima e dos lados, e a tridimensional quando eu vejo tudo. Vejo largura, comprimento, estrutura, a gente consegue imaginar ele de uma forma melhor. Então, esse aqui, ó, os 2D e o 3D, que daí são tridimensionais, certo? Olha só. Essa aqui, a gente tem uma imagem 2D e uma imagem 3D. Aqui a gente consegue ver o comprimento e a largura, conseguimos ver comprimento, largura e altura. Nós vimos 3 coisas, por isso 3 dimensões. Aqui 2 dimensões, eu só vejo isso e isso, né? Aqui eu vejo assim, assim e assim, certo? Então, aqui já está a resposta, comprimento e largura e altura, certo? Ó, então a imagem A, quantos lados eu tenho aqui? 1, 2. Ela é 2D ou 3D? 2D, ela é bidimensional. E aqui 3D, tridimensional. A 2, olha só. Essa aqui é 2D. Por que ela é 2D? Porque eu consigo ver só largura e comprimento, certo? E essa aqui é 3D porque eu consigo ter uma noção de tamanho, altura, como que o prédio é em relação à rua, certo? Então, dou 3D porque eu vejo em mais de uma forma. Agora, vamos pensar como que as plantas se apresentam. Vamos imaginar as plantas, as coisas que a gente vê. As formas planas de representações cartográficas apresentam apenas as dimensões de comprimento e largura, que eu falei para vocês, bidimensionais. Elas são realizadas a partir de fotografias aéreas que apresentem a visão vertical, né, de cima, ou a partir de imagem de satélite. Olha só. Esse é um croquis.
croquis, vamos ver. O croquis bidimensional apresenta uma visão vertical de determinado local. É uma representação que pode conter muitos detalhes e pode não manter proporcionalidade entre os elementos que apresenta. Pode ser uma espécie de rascunho que nem sempre representa determinada área de maneira clara ou precisa. Geralmente, os croquis são utilizados para representar pequenas áreas. Então, o que é um croquis? Geralmente, um croquis é um rascunho de alguma coisa. Então, meio por cima é aqui, ó, que ele fez, ó. Meio por cima, a mata vem até aqui. Meio por cima, fica mais ou menos aqui as trilhas. O 4, a entrada das trilhas, fica mais ou menos por aqui, ó. Ele não aproxima muito, por isso que ele se chama croquis. Então, ele tem os números, tem mais detalhes de informações. Ele tem os números e a gente tem que olhar na legenda o que representa cada um desses números. 1, entrada. Cadê a entrada? Aqui. 2, Fundação da Assistência Social. Está aqui nesse prédio. Liceu dos Ofícios. É o 3. Ok? Então, a legenda aqui em Curitiba, que é o Bosque da Fazendinha, nós podemos passear bem tranquilo. A gente tem o estacionamento, quadras esportivas, playground, churrasqueiras, trilhas. É um lugar onde você vai passar o fim de semana, sábado, domingo. Então, esse aqui é um croquis. Estão percebendo que é um pouco diferente de um mapa, né? Uma planta do Bosque da Fazendinha, não é mais um croquis. Ó, aqui ele tinha mais detalhes com os números. Aqui não, aqui você vai ter que dar uma caminhada. Vamos pensar. Planta do Bosque da Fazendinha e arredores, ó. Aqui é o planta do Bosque da Fazendinha. Ele não fala onde é a entrada, ele não fala onde é que tem as quadras esportivas, ele não fala onde é que é as trilhas, onde são as trilhas, desculpa. Ele não apresenta, ele só está me dando a planta cartográfica. Enquanto aqui no croquis eu tenho mais detalhes, certo? Então, nós temos várias coisas que nós podemos ver. Onde é o restaurante? Quantos restaurantes? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas escolas? 1, 2. Quantos mercados? 1, 2. Um condomínio residencial aqui, certo? Aqui a medida para centímetro desse mapa é de 200, o quê? Tá quilômetros ou tá metros aqui? A prof não consegue ver. Não vejo também se é quilômetros ou se é metros, hein? Então, dependendo se é quilômetro ou é metro, a gente vai saber. Eu acredito que seja metros, 200 metros. Então, cada 1 centímetro que você medir da sua régua aqui, vai ter 200 metros. Mais 1 centímetro, 200 metros. Aí você consegue imaginar quanto tempo que você vai gastar de carro, quanto que você vai ter que andar. Agora, vamos ver aqui. Outro tipo. A gente já viu croquis, planta cartográfica. Nós vimos imagens 3D, 2D e as dimensionais. Agora, a gente está vendo a carta topográfica. Também é uma forma de representar a superfície, mas elas apresentam de uma forma mais detalhada do que o mapa cartográfico, tá? A carta topográfica, ela representa também o tamanho e, por vezes, até a superfície. Se ela é mais alta ou mais baixa, se ela é inclinada ou não. Tá? Então, a carta cartográfica geralmente apresenta isso. Vamos ver onde é que é. Essa aqui é de Curitiba também. Parte de uma carta topográfica de Curitiba. As linhas em vermelho são rodovias. As áreas em rosa são construções. As áreas verdes representam vegetação, quase nada. Em azul é possível observar alguns córregos do município. Verifique a localização do Bosque da Fazendinha indicada pela área verde no centro do circuito. Então, aqui está a Fazendinha. Agora, a gente está vendo mais de longe onde que fica. Então, aqui é uma riqueza de detalhes, só que a gente não tem aí uma clareza da Fazendinha como a gente teve no nosso croquis, certo? Agora, vamos ver o mapa. O mapa é a representação de uma área geográfica ou de uma superfície terrestre. Então, quando a gente fala de Palotina, a gente pode ter um mapa. Quando a gente fala do Paraná, a gente pode ter um mapa. Do Brasil, a gente pode ter um mapa.
Quando o negócio vai diminuindo para dentro do município, daí a gente tem o quê? A gente tem uma carta cartográfica, a gente pode ter uma planta geocartográfica ou a gente pode ter um croquis de determinado bairro, localidade, certo? Então vamos ver aqui. Em qual das representações é possível verificar mais detalhes do bosque da fazendinha? Qual que é desses mapas, dessas representações que são ricas em detalhes? É o croquis. Qual dessas apresentações é uma mais ampla? Aí a gente tem um mapa, né, do estado do Paraná. É amplo, a gente sabe onde está Curitiba. Aí você vai chegando perto, até chegar lá na fazendinha. Aqui é para vocês fazerem um croquis da sala de aula, mas como nós não temos sala de aula, deixa o croquis para depois, certo? Se vocês tiverem um tempinho e quiserem fazer um croquis aí da onde vocês estão, aí vocês estão sentados, façam um croquis aí da sala, do quarto, da cozinha, onde é que vocês estão? Como é que é? Façam um croquis, imagine de cima as coisas, tá? Agora vamos ver as representações tridimensionais. Existem algumas representações do espaço que apresentam 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Já falei isso para vocês, né? A maquete, quando a gente faz uma maquete, ela tem essa função de representar a altura, a largura, né, e o comprimento. Então, a maquete tem que fazer isso muito bem para que a gente consiga entender. Por exemplo, se eu pegar uma árvore, vou fazer que a minha cola vai ser minha árvore. Fiz uma árvore. Aí eu vou lá e represento uma casa. Pego e faço uma casa. Será que a minha maquete vai ficar legal? Vai falar assim, não é uma casa, ela mora num prédio. Olha o tamanho. Ok? Então, a maquete não pode fugir do tamanho real das coisas. Então, a maquete representa a nossa visão real, certo? A gente pode fazer uma maquete de papelão, de plástico, de isopor, de madeira, de material reciclado com garrafa PET. Nós podemos fazer uma maquete das mais variadas coisas, de jornal, de coisa comprada, né? Acho que nós já fizemos uma maquete, não foi? Então, maquete a gente já trabalhou. E o globo terrestre? É outra forma de a gente imaginar, só que seja tridimensional, porque a gente vê tudo da forma que ele é. Alguns globos, como esse da apostila aqui, tem até luzinha dentro. Mas esse não precisa, né? Apesar de seu grau de realidade, de ser redonda, de estar posicionada no jeito que ela está, nós conseguimos imaginar a distância de um país para outro. Por isso que a prof pediu para que vocês fizessem um globinho ou tivessem um globinho em casa, para quando vocês imaginassem a Terra, vocês já conseguissem se localizar. Né? A gente vê o Brasil aqui, mas não estamos vendo a Austrália, não estamos vendo o Japão. Então, a gente consegue, eu consigo, você consegue, nós conseguimos imaginar já na nossa cabeça onde que teria que ser o Japão, a Austrália, a Coreia. Então, isso já deve vir na nossa mente a partir do momento que a gente conhece um pouquinho do globo. Como a gente também já sabe onde que fica os nossos polos, certo? Então, segurando aqui, ó, os mapas planos, como o planisfério, aquele da abertura em que a professora mostra, são mais utilizados, né? Porque a gente não fica carregando um globo por todo lugar que nós vamos. Mas isso a gente faz por determinados motivos. Eu posso abrir um mapa no celular, porque para mim é mais prático. Eu posso abrir meu GPS porque eu preciso ir guiando, eu não consigo, né? O mapa ia ficar muito difícil. Eu posso usar o globo quando eu tenho um tempo para sentar, olhar, estudar, conhecer. Então, para cada utilidade, a gente tem um tipo de representação geográfica. Então, se eu quero saber aonde que fica uma cidade, eu posso olhar num globo terrestre, eu posso olhar num planisfério, ou posso olhar num mapa. Se eu quero olhar um bairro, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um mapa cartográfico, certo? Ó, quero ver onde é que fica determinado bairro, vou pegar um mapa cartográfico. Achei o bairro, agora eu quero saber sobre o parque que tem lá. Já quero saber sobre esse parque, então eu vou procurar um croquis do parque. Em geral, esses croquis estão na abertura de parques, de praças, certo? Então, vamos ver aqui. Agora, a gente tem um bloco diagrama.
o bloco diagrama é assim, do jeito que vocês estão vendo aí. É um pedaço do nosso planeta Terra, cortado, que representa uma realidade quase que 3D. Ela não parece 3D? Tem largura, comprimento, altura? Tem. E ela ainda é elevada, não é retinha. Olha só o vulcão, a gente vê as ondulações do vulcão e ele é cortado ali em 3D. O Igor tem um globo assim, né? Que é um bloco diagrama. Só que ele não é um bloco, então ele é uma esfera diagrama, certo? Aqui, ó, mais um bloco diagrama do Rio de Janeiro. Aqui um bloco diagrama da estrutura de um vulcão, como que ele funciona. O magma lá embaixo, né? As camadas de terra do nosso planeta Terra, né? Porque o solo vai mudando conforme os anos. E aqui ele achou uma frestinha e saiu para fora, certo? Então aqui a gente tem 2 blocos de diagrama. Então o magma é uma massa de rocha derretida que acaba saindo pela superfície. Quando ele chega aqui, ele vira rocha de novo. Então vai levar milhões de anos para que ele consiga se transformar em magma novamente. Então aqui é um croquis tridimensional desses blocos. Ó, um croquis tridimensional do Rio de Janeiro, um croquis tridimensional não, bidimensional, porque eu só estou vendo as coisas, não vejo a altura. E aqui o outro croquis bidimensional. Por que a gente fala que ele tem uma visão vertical? Porque eu estou olhando meio de cima, não assim, mas eu olho meio de assim, ó, para baixo, daqui para baixo, como se eu estivesse lavando roupa, né? Aqui para baixo. Se ele fosse horizontal, eu ia olhar assim. Seria um mapa que eu ia olhar a frente da casa. Mas eu não estou olhando a frente da casa, eu estou olhando meio de cima. Eu consigo ver um pouco de cima e um pouco da frente, certo? Agora aqui, assinale a alternativa que contém apenas representações de profundidade. Quais seriam? O globo terrestre, a planta topográfica é de cima, o mapa é de cima. Então, qual que seria de profundidade? A maquete, porque a gente consegue saber a altura das coisas, olhar, imaginar, representar em tamanho de outras coisas. E o bloco diagrama, que é esse do vulcão cortado. Então, aqui a gente consegue ter uma visão melhor do que seria um vulcão, de como seria o Corcovado, ok? Aqui, ó, dobraduras de papel, elas são possíveis para a gente fazer casa, fazer árvore, fazer o que forem preciso. Então, aqui tem um modelo de construção de casa de papel. Mas nós já fizemos algumas dobraduras de matemática, o cubo, o cone, e nós montamos, dá para montar uma torre, dá para montar uma ponte. Então, esses tipos de dobradura nos permitem montar maquetes inteiras, inclusive da casa de vocês. Então, vamos ver elementos que representam o espaço. Verifique a seguir os diversos elementos que facilitam o entendimento dos mapas, né, das representações cartográficas. Vamos ver o que a gente pode usar no mapa para se achar. Primeira coisa, vai ter título, que vai informar o país, vai informar se ele é político, se ele é hidrográfico, quer dizer, mostra os rios, se ele é de densidade demográfica, mostra o número de pessoas, tá? Então, cada mapa tem mapa para tudo na vida, tá? Esse aqui é um mapa político, quer dizer, divide os estados e as regiões. Estado Sul, Estado Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte. Dentro de cada região, ele separa os estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e marca ainda a capital de cada um deles. Ó. Então, quadrado grande, capital do país, quadrado grande. Quadrado pequeno, capital dos estados, ó, quantos quadradinhos? Limite entre os estados é a linha. Limite entre os países, daí é a linha cinza, aqui, certo? As regiões ele está mostrando por cores. Quem não sabe, então vai ter que olhar na legenda. Essa cor aqui é o quê? Vai lá na legenda. Ah, é o sul. Ah, e essa cor é meio rosinha. Ah, o sudeste. E o verde é o quê? Que região é essa? Tem aqui na legenda. Norte, ok? E essa é a escala que a prof falou para vocês, que quando você pega o seu mapa aí da apostila, pega a régua
e mede. Cada centímetro que você medir, aqui nesse mapa, vai representar 465 quilômetros. É longe, é daqui até quase, o quê? Guarapuava, por aí, né? É longe. Então, cada centímetro vai dar a essa escala. E aqui a rosa dos ventos, para cima é o norte, para cá é o leste, oeste e sul, certo? Então, a legenda vai nos orientar sobre os símbolos do mapa e a escala vai nos ajudar a representar a distância das coisas. Essa linha que corta aqui é o meridiano ou é a linha do Equador? Não é do Equador, a do Equador é assim. A do Equador é assim, tá? Os meridianos são assim. Meridiano, Equador. Meridianos que marcam a hora, os tempos e o Equador, ok? Então, vamos descer. O prof já me explicou a escala. Então, dependendo da escala, é possível mostrar determinada parte do espaço geográfico. Olha os mapas a seguir. Eles, apesar de eles ocuparem espaços parecidos aqui na folha, né, eles apresentam tamanhos diferentes. Enquanto o mapa A apresenta segmentos do município dentro do estado, o mapa B, um planisfério, representa toda a superfície terrestre. Ó, o tamanho do mapa, esse mapa tem o mesmo tamanho, ó, linha, vem no mesmo largura, tudo certinho. Só que aqui ele representa o planeta. Então, a escala fala que é 3.050 quilômetros para cada centímetro que você medir aqui no mapa. Essa escala já fala que para cada centímetro ela vai ter o quê? 65 quilômetros. 3.000 quilômetros para 65 quilômetros é muita diferença, vão concordar comigo, tá? Então, se medir aqui, a gente vai medir juntos na sala para ver onde que a gente vai parar, se a gente calcular diferente, tá? Entre os dois mapas, qual deles tem uma representação maior, quer dizer, mostra mais espaços? Claro que é o B. Qual deles tem um detalhe mais preciso sobre Pernambuco? Aqui a gente consegue identificar Pernambuco, ó. Tá certinho, fica bem claro. Ou aqui, na A, com certeza que é na A. A gente consegue saber até os municípios que aqui estão. E com quais estados ele faz divisa. Certo? Orientações e representações, se der tempo a gente faz em sala. Correto? Senão eu faço outro vídeo para vocês. Um beijo, até mais tarde.